Ontem eu postei um vídeo onde eu toquei no assunto controle mental e eu postei aquele vídeo como uma introdução à série que eu vou fazer agora. Tentando de férias agora, vou ter tempo para falar disso. Inclusive, eu, eu gostaria de falar disso novamente e eu resolvi ler uma das biografias mais absurdas que eu já li. Eu nunca li muitas também. E eu vou ler com você um capítulo por vídeo. Uma das vítimas Monarch, que eu estudei um pouco, se chama. Bom, é a que mais deu na mídia alternativa, se chama Cat O'Brien. E ela escreveu a biografia da vida dela, até ela ser resgatada desse projeto e finalmente libertada. Desprogramada. Essa biografia que eu vou ler é de um livro chamado Transformation of America e foi escrita por duas pessoas. Mark Phillip, que foi o homem que resgatou ela desse projeto, e a própria Cat O'Brien, que foi a vítima desse projeto, relatando suas experiências. E eu resolvi ler de novo essa biografia. Eu não terminei ela. Eu li, na verdade, até mais da metade, há uns 4, 5 anos atrás. Porque eu comecei a entrar numa depressão gigantesca. Não só por causa dessa biografia, mas grande parte por causa dela. E hoje eu acho que já estou de boa com isso para poder ler e terminar ele. E vou ler com você. Eu coloquei esse livro aqui. Ele, obviamente, não existe tradução para ele. Se alguém for traduzir isso aqui, vai ter que ser eu. Mas, para não ficar parando a leitura toda hora para traduzir para você o que está escrito em inglês, eu coloquei no Google Tradutor e baixei o livro traduzido pelo Google. Então pode ser que haja algum erro, alguma coisa estranha, algumas palavras que não façam muito sentido juntas, mas ainda assim eu vou tentar ler com essa tradução do Google que eu não gosto, mas não tem outra. Então vamos começar. Vou começar pelo prefácio do livro. Por Mark Phillip. Com liberdade e justiça para todos. Preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, esse livro ele já tem mais de 20 anos, portanto eu consegui baixar ele gratuitamente pela Biblioteca Pública Americana, digital. Meu nome é Mark Elwin Phillip, nascido em 17 de maio de 1943, em Nashville, Tennessee. Esses vídeos que eu vou fazer vão ser vídeos de leitura. Eu vou ler e você vai ouvir. Então, se você quiser, você pode colocar simplesmente seu fone de ouvido, você pode ir para sua academia, você pode praticar o seu esporte, você pode se deitar, você pode jogar seu videogame, você pode fazer o que você quiser enquanto você escuta o que eu estou dizendo, porque isso aqui realmente vai levar um tempo. Mas essa biografia vai dizer para você claramente, com todas as letras, não vai deixar dúvida de que o mundo em que você está já era. Isso não tem jeito e não vai mudar. E isso não vai acabar. Pelo menos não antes de acabar com a gente. E vai ficar muito óbvio que todo tipo de discussão na mídia, todo tipo de discussão política, todo tipo de modificação social não é para melhorar, senão para piorar. É para distrair você disso aqui. Não tenho antecedentes criminais e nunca fui considerado louco. Não sou um acadêmico, escritor profissional ou médico de saúde mental. Embora não tenha as credenciais acadêmicas oficiais publicadas, sou reconhecido internacionalmente por profissionais da saúde mental e aplicação da lei, como uma autoridade na ciência secreta sobre o contexto externo da mente. O propósito da parte 1 deste livro é documentar como essa reputação foi conquistada. Esta contribuição breve e altamente condensada tem como objetivo fornecer uma compreensão do porquê, quando e onde embarquei em um estudo de tecnologia mais secreta conhecida pelo homem.
Um estudo provavelmente da tecnologia mais secreta. Controle mental baseado em traumatização. Por meio da publicação de documentos desclassificados do governo dos Estados Unidos, nosso Departamento Americano de Defesa admite que o mecanismo de controle deste antigo mago é tão perigoso que a maioria das informações pertinentes a ele devem permanecer classificadas como top secret. Bom, é nessas horas que você vê que não existe democracia. Uma democracia onde o governo mantém segredo da população não é democracia. Isso é fascismo. É uma facção que domina o governo e faz o que quer em silêncio, ninguém pode falar nada. Isso não é democracia, isso é palhaçada. Então, a maioria das informações a respeito de controle mental são classificadas como segredo. Ninguém pode ver, vai continuar oculto. E ninguém pode ver porque está atingindo as pessoas. Como funcionários de um subcontratado, como funcionário, ele, Mark Phillip, de um subcontratado do Departamento de Defesa, com exposição à pesquisa de controle mental, foi obrigado a assinar um juramento de sigilo. Ou seja, Mark Phillip declara que era um cara de dentro, sabe das coisas, mas ele teve que jurar sigilo. Sigilo de quem? Do povo. Até hoje estou impedido por lei de revelar certas informações específicas que dizem respeito diretamente ao meu emprego, como, entre outras exposições, sensíveis, subcontratado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em pesquisa de controle mental. Essa tecnologia super secreta é um sistema evoluído de manipulação física e psicológica humana, remota, que só recentemente foi oficialmente reconhecido por médicos de saúde mental credenciados, pelo que realmente é controle mental absoluto. Meu primeiro encontro com a pesquisa de controle mental começou no final dos anos 60, em Atlanta, Geórgia, no campus da Emory University, no Yaxpis Primate Center, ou seja, normal. As universidades psiquiátricas são centros de trabalho e de estudos a respeito desse projeto. Isso aí, inclusive, a própria CIA confessou isso aí nos seus documentos. A parte 1 deste livro é minha tentativa de transmitir uma compreensão de como esta e outras exposições me preparariam para o desafio de uma vida. O que testemunhei em termos de tecnologia no Yerkes Primate Center, Universidade Americana, de Hospital Psiquiátrico de Universidade Americana, em outras instalações de pesquisa patrocinadas pelo governo, combinado com anos de pesquisa pessoal sobre essa ciência da manipulação mental, não me preparou adequadamente para o que eu seria exposto em 88 por meio de uma cadeia inesperada de eventos. Tá falando de Cat O'Brien aqui, provavelmente. Esta exposição ocorreu na forma de conhecimento pessoal dos resultados humanos, oficialmente intitulados pelo Departamento de Defesa americano como, entre outros títulos de arquivos enigmáticos, MKUltra. Descrevi esta introdução nociva na esperança de que o material fornecido por uma sobrevivente do MKUltra, Cat O'Brien, incite uma investigação federal legítima de suas alegações. Esquece. Isso jamais, nunca jamais vai acontecer. Mas, vão acreditando, Philip. Ele sabe que isso não vai acontecer, mas tudo bem. Consegui liberar as vítimas do MKUltra, Cat O'Brien e sua filha, Kelly, das garras invisíveis dessa arma secreta de controle do governo dos Estados Unidos. Não, agora é opinião minha. Essa arma não é do governo dos Estados Unidos, são de famílias que mandam no governo dos Estados Unidos. Não é do governo, são de grupos privados que não têm bandeira, que não têm pátria, que fazem as coisas por si mesmos e para obter poderes para si. Não tem a ver com o governo ele é usado. No processo, também ajudei Cat a recuperar sua saúde mental e física. No entanto, não tive sucesso em obter a cooperação do meu governo para buscar a questão da justiça. Há uma razão para essa falha em obter justiça que você, o leitor, precisa saber. Já me disseram repetidamente, a justiça não é obtida por razões de segurança nacional. Tem uma lei lá de segurança nacional. Todo tipo de cagada que essas famílias fazem, massacrando todo mundo, não pode vir à tona, porque tem leis que são feitas para não deixar isso vir à tona. Afinal, se isso vir à tona, as pessoas não vão aceitar e as pessoas vão destituir essas famílias dos postos delas e
arrebentar com a cara delas. E não pode acontecer isso. Então tudo tem que ficar em sigilo e segredo. O povo também não quer saber. Este livro, bom, a tradução até que tá boa por enquanto. Este livro é principalmente a autobiografia de Cathy O'Brien. A parte que ela vai falar vai chegar rapidinho. Que não se ofereceu para servir ao seu país, mas foi usada durante toda a sua vida contra sua vontade, inata e voluntária, para perpetuar a atividade criminosa por muitos dos chamados líderes dentro do governo dos Estados Unidos. Esses, entre aspas, líderes traidores, se ofereceram para, entre aspas, serviço político no nosso país. Eles devem ser responsabilizados por suas ações. Isso aqui vai tratar, obviamente, do governo americano e do que acontece dentro dos Estados Unidos. Claro, não pense você que o Brasil é diferente. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, tem uma importância muito grande para essas famílias que comandam essas coisas e, com certeza, o Brasil está envolvido, está metido nisso também. A política brasileira não acha ser diferente. Pelo contrário, ela pode ser menos intensa do que lá, porque esse projeto é de lá. Mas aqui não tenha dúvida de que isso rola também. E os Estados Unidos, como é o país mais importante do mundo, influencia todo mundo e domina todo mundo economicamente, culturalmente, esse projeto pode não estar acontecendo dessa forma que vai ser retratado aqui, dentro do Brasil, dentro da política brasileira, embora eu ache que esteja. Mas não tenho provas, nem evidência, nem nada. Mas eu tenho quase certeza que acontece. Mas que os efeitos de controle de massa e de grupo que vem de lá atinge as pessoas aqui, eu falei disso ontem, um exemplo bem suave, bem simples disso. Juntas, Cathy e eu dedicamos nossas vidas à busca por justiça e reabilitação para ela e Kelly. Kelly é a filha de Cathy O'Brien. Também foi introduzida nesse projeto. Todas as vias para a justiça e alívio reabilitativo foram bloqueadas por razões de segurança nacional. Ou seja, não tem para quem pedir ajuda, é o que ele está dizendo aqui. Surge a pergunta, segurança de quem? Cathy O'Brien fornece a resposta lógica. Talvez, depois de ler este trabalho, você inspire outros a lê-lo. Coletivamente, como patriotas, podemos fazer uma diferença positiva para Cathy e Kelly, nosso governo e a humanidade. Tendo nossas vozes ouvidas, na minha opinião, nossa grande Constituição dos Estados Unidos não precisa ser emendada, ela precisa ser aplicada. Isso no Brasil também não vai acontecer. As leis, elas são aplicadas do jeito que as famílias que comandam os países querem aplicar. Quando a lei é para ser aplicada, em benefício deles, eles aplicam. A lei é uma coisa que usam como querem. Quem tem poder usa como quer. E foi feito para isso. A lei não foi feita por povo, foi feita por eles, para eles usarem para eles. A dura realidade que todos nós devemos abraçar é que não há, em tempos humanos, justiça e nenhuma vingança adequada para igualar o que essas duas e muitas outras vítimas dessa arma secreta do governo, não é do governo, é de famílias. Mas beleza. Dos Estados Unidos experimentaram. O único requisito restante de oportunidade de justiça para esses sobreviventes seria derivado de uma exposição em fórum público do que eles experimentaram. O que esses sobreviventes precisam testemunhar é a disseminação em massa de sua história. É uma mudança radical e positiva na geração de segredos, na gestão de segredos do seu governo. Isso seria um substituto aceitável, embora tardio, para a justiça. Sua esperança está na crença que, entre aspas, a verdade vive uma vida miserável, mas sempre sobrevive à mentira. Tem aqui, sempre, depois de cada capítulo, tem uma relação aqui de fontes, de artigos, jornais daquela época, livros, universidades. Eu não vou ler isso porque não me interessa. Capítulo 1. Às vezes, palavras ou grupos de palavras encontrados na língua inglesa têm muitas definições ou significados. Dentro de cada significado pode haver diferentes percepções lógicas e literais de aplicação de uma determinada palavra. No entanto, as palavras controle mental geralmente evocam uma única resposta. Isso é muito lamentável devido às vastas diferenças de percepção contidas dentro da referência.
Por exemplo, se você tiver acesso a uma Random House do final dos anos 80 ou posterior, Webster's New Collegiate Dictionary e controle mental de referência, isso aqui é um dicionário, você notará que há uma ausência notável de uma listagem. Se você der um passo adiante e garantir uma cópia didática de um professor universitário do Oxford Companion to the Mind, Oxford Press, 1987, você pode referenciar praticamente qualquer coisa referente a pesquisas da mente, sem uma referência ao controle mental. Ou seja, se você for recorrer a um dicionário acadêmico a respeito de psicologia, você encontra pouquíssimo a respeito de controle mental. Não há um dicionário de palavras utilizadas nesse projeto. Ou seja, ele está dizendo que a linguagem é proibida para as pessoas de maneira que elas não têm como expressar as coisas que toquem nesse projeto. Talvez você possa agora perceber que por meio das omissões do Random House, Webster e Oxford Press, está falando de mídias universitárias. Você é uma vítima do controle de informações. Ou seja, você não tem palavras para descrever o que está acontecendo porque essas palavras não são dadas ao público. O controle mental é, às vezes, vagamente definido como controle de informação, sendo esta uma das muitas formas aceitas de definir o termo. Deve imediatamente levantar questões de desconfiança em relação às suas fontes de informação. Uma vez que o que pensamos é baseado no que aprendemos, a manipulação de uma mente ou de uma nação de mentes pode ser realizada por meio do controle da informação. Com o controle do pensamento sendo um resultado do controle da informação, muitos pesquisadores ávidos das ciências da mente simplesmente o rotulam como controle mental, entre aspas, suave. Ou seja, controlando os assuntos que as pessoas vão conversar, você controla os pensamentos dela. As pessoas não vão pensar a respeito de outras coisas que não das coisas que estão sendo faladas na mídia, ou faladas em qualquer lugar que envolva imprensa, mídia, que envolva televisão, jornais, internet. Controlando as informações que rolam nesses meios, você controla o pensamento das pessoas. Hoje em dia, vivemos em um mundo em que a existência continuada de empresas multinacionais e governos depende de comunicações instantâneas. No entanto, com a consideração do chamado problema de sobrecarga de informações, pareceria a maioria das pessoas que ouvimos e vemos o suficiente para tomar decisões racionais sobre nossas vidas individuais. Infelizmente, isso não é verdade. O que não sabemos, como evidenciado pelas atrocidades de controle mental, está destruindo rapidamente a sociedade como a conhecemos. A resposta para esse problema é gritantemente aparente. Nós, como cidadãos de um país supostamente livre, não deveríamos permitir que nosso governo restrinja qualquer informação que proteja a atividade criminosa sob o disfarce de segurança nacional. Conhecimento secreto é igual a poder, e o resultado final é o controle. Isso aqui é padrão. Isso aqui é padrão. Se você tiver num campeonato de futebol, mas você tiver um conhecimento de uma técnica secreta, por exemplo, de injeção, de doping ou do que seja, que vai te dar vantagem sobre os outros, isso é um poder que você tem. Um poder de vencer e um poder de se sobressair sobre os outros. Esse é o poder do ocultismo. São técnicas, tecnologias secretas que ninguém sabe, só você, e você usa para se dar bem, sem que as pessoas saibam disso. É o ocultismo. Conhecimento secreto é igual a poder, e o resultado final é o controle. Portanto, apesar dos esforços deliberados dessas pessoas no controle da gestão de informações da mídia nacional, que não são funcionários da mídia, os resultados de projetos secretos de controle mental que deram errado têm vazado por anos pela mídia. As pessoas estão literalmente acordando para a realidade do controle mental, porque é uma óbvia falta de explicação lógica para certos eventos de notícias sensacionalistas.
O que realmente aconteceu em Jonestown, de Jim Jones. Jonestown, para quem não sabe, é um vilarejo feito na década de 80, 90, onde houve um morticínio lá em massa. Essa Jonestown foi um grupo extensamente controlado, onde a CIA se envolveu com aquilo ali, ou criou aquilo ali, mas dá a impressão de que era uma religião à parte. Depois dá uma pesquisada aí, já deve ter ouvido falar nisso aí. Todo mundo lá foi assassinado. Mas é pra gente achar que tá tudo certo. Que não tem nada a ver com controle mental, com CIA, com nada. Lá o povo se matou sozinho. E com Sinran, John Hinckley e Lee Harvey Oswald. Devem ser outros casos iguais, esses eu não conheço. E, mais importante, por que isso aconteceu? O simples denominador comum existente entre essas pessoas foi publicamente criticado pela mídia, com base na pesquisa de seus históricos médicos. É o controle mental. Todos esses casos estão envolvidos com controle mental. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a falta de informações da mídia tradicional levanta suspeitas a respeito deles protegendo alguma coisa. Que o povo está começando a pegar. Eu, particularmente, não acho que isso é verdade. Eu acho que as pessoas do mundo nunca vão descobrir isso, nunca vão pegar, nunca vão entender porque não querem entender. E pelo contrário, cada vez que as pessoas vão morrendo e nascem a geração nova tem mais medo de entender as coisas ainda. É o que eu acho. Talvez ele esteja certo. Eu, particularmente, não acho. Na realidade, o controle da informação é apenas um componente do controle mental. Enquanto isso, entre aspas, lavagem cerebral, um termo cunhado por um jornalista investigativo que escrevia sobre prisioneiros de guerra da Guerra da Coreia por volta de 51, descrevia os resultados do que os chineses consideravam uma reforma do pensamento. Ou seja, gente, esse negócio de controle mental, de você usar trauma para poder impor a sua verdade em uma pessoa, isso não é novo. Isso, na verdade, é bem antigo. Na verdade, isso é tão antigo quanto a civilização. Entendeu? E na Babilônia isso já acontecia. No Egito isso já acontecia. Claro que não com a sofisticação, não com o refino todo que acontece hoje. Mas isso já acontecia. O termo lavagem cerebral denota, para a maioria das pessoas, a destruição da memória de uma pessoa. Essa gíria continua a ser usada pela mídia de notícias no lugar do termo abrangente, controle mental. Na realidade, as técnicas de lavagem cerebral aplicadas são semelhantes às usadas na modificação de comportamento baseada em traumatização. Nas últimas 3 décadas, um número significativo de grupos religiosos, ou seja, aqui nós estamos em 98, 3 décadas, 80, 70, 60 para frente. Auge do MK Ultra. Então, nas últimas 3 décadas, um número significativo de grupos religiosos em todo o mundo foi citado pela grande mídia como seitas destrutivas. Uma ênfase na palavra destrutiva é necessário para definir esses grupos como seitas. O Random House Dictionary define seita como um sistema particular de adoração religiosa, entre aspas. Por essa definição, a palavra seita abrangeria todas as religiões. Todas as religiões adoram alguma coisa. Essas chamadas seitas destrutivas foram publicamente denunciadas pela mídia por usar táticas de lavagem cerebral, reforma do pensamento e manipulação mental em seus fiéis. No entanto, há uma óbvia falta de preocupação expressa por essas mesmas mídias, pois elas falham em abordar a questão subjacente do controle mental, a base de poder para o abuso. Ou seja, depois, na década de 60 para frente, até a década de 90, começou a surgir uma série de seitas religiosas no mundo inteiro. Seitas essas que usavam técnicas visivelmente parte de controle de lavagem cerebral. E isso não era abordado pela mídia, mas apenas como uma seita religiosa normal que se destruía no final. Claro que ela se destrói no final. Na verdade, o que aconteceu, por minha parte agora, o que eu acho que aconteceu, eu acho que a CIA e outras organizações que trabalhavam em controle mental começaram a expandir isso de pessoas para grupos de pessoas. Financiavam tudo, colocavam como donos dessas seitas, como gurus dessas seitas, handlers, pessoas que entendiam daquilo, ou monarchs programados, que também entendiam daquilo, para
usar e testar e desenvolver técnicas de controle não mais individual, mas de grupos, através das mesmas coisas, repetição, trauma, droga, hipnose, até porque na Jonestown toneladas de drogas foram encontradas naquela cidade, naquela cidadezinha particular, e ninguém sabe de onde veio essas drogas, né? E a mídia também não fala. Então, todas essas seitas que surgiram entre 60 e 90 são todas seitas, são todas experimentos a céu aberto a respeito desse projeto de controle mental. Talvez a mídia de notícias, de reportagem, não possa, por algum motivo, abrir publicamente a proverbial caixa de Pandora. É plausível, então, considerar que um exame mais detalhado pela mídia e pelo público da liderança desses cultos destrutivos poderia revelar uma conexão sólida com a pesquisa de controle mental patrocinada pelo governo? Uma pergunta. Ou seja, será que se fosse investigado mais a fundo essas seitas, chegaríamos a alguém da CIA? Chegaríamos a alguém do governo, como sendo os gurus, os donos dessas tranqueiras? Essas são questões que, por si só, devidamente abordadas, dariam respostas importantes a essa epidemia social envolvendo abuso físico e psicológico. As respostas que uma investigação profissional aprofundada dariam poderiam ser o primeiro passo para resolver a onda de problemas que cultos destrutivos, assassinos em série e abusadores sexuais de crianças impõem à sociedade. Ou seja, todo esse caos de matança, abuso sexual, ataques terroristas, violência desenfreada, tudo isso está sendo fomentado e criado por grupos, que são seitas, que estão intimamente ligadas a controle mental e às organizações que têm esses segredos. Ou seja, o caos de violência, etc., está sendo fomentado. É como se agentes provocadores fossem produzidos dentro dessas seitas e jogados na sociedade para causar problema. Como consumidores de informação fornecidas pela mídia nacional, continuamos a investigar meias-verdades que, neste cenário, são ver e ouvir apenas o que tradução está começando a dar problema aqui. Como consumidores de informação fornecidas pela mídia nacional, continuamos a investigar meias-verdades, que neste cenário vemos e ouvimos apenas o que resulta da informação da manipulação mental em massa. Acho que é isso que quis dizer. Os historiadores nos fornecem um vislumbre do futuro por meio de eventos registrados do passado. Parece que ao longo da história registrada, o homem, em direção ao fim de cada milênio, retornou a um foco em certos tipos de comportamento humano bizarro. Por exemplo, houve nos últimos 150 anos um ressurgimento de interesse generalizado nas, entre aspas, artes negras, ocultas, que incluem o satanismo ou religiões luciferianas. Essas religiões, entre aspas, protegidas constitucionalmente, usam traumas para controlar as mentes de seus seguidores. Diga de passagem, gente, o cristianismo também faz isso, o catolicismo também faz isso, todo mundo usa trauma. Trauma da rejeição, trauma da pressão de grupo, trauma do ridículo, trauma de tudo isso aí, para poder gerar controle e manipulação de pensamento. Mas beleza. Práticas de controle mental dentro de grupos ocultistas. De acordo com sobreviventes considerados confiáveis e autoridades policiais, foram credenciadas por preencher a lacuna entre ciência aplicada e xamanismo. O ocultismo, como uma forma de expressão religiosa, existe há milhares de anos. Somente nos últimos 150 anos, a ciência buscou agressivamente as verdades sobre manipulação mental, escondida dentro dos próprios sistemas de crenças ocultistas. O que é o ocultismo? O ocultismo são tecnologias. O que é tecnologias? Tecnologias não é só, por exemplo, coisas eletrônicas. Tecnologia são técnicas para resolução de problemas. Então, por exemplo, nós temos o português. O português é uma tecnologia linguística que permite você entender o que está escrito, entender o que as pessoas querem dizer, querem descrever. É uma tecnologia. Há também tecnologias da psicologia. Por exemplo, técnica de manipulação psicológica
Pé na porta. Eu encontro você e eu quero pedir uma esmola para você. Quero pedir R$ 5. Mas em vez de pedir R$ 5, eu peço 10. Você vai falar não. Não, R$ 10 não. Aí você diz, tá bom, então me dá 5. Porque eu peço 5 para outra pessoa. A chance de você me dar esses 5 é muito maior. Isso é uma técnica, uma tecnologia psicológica de persuasão. Entendeu? Tecnologias são técnicas para resolver problemas. E o ocultismo é isso. O ocultismo são tecnologias humanas, tecnologias do mundo, que só você conhece e ninguém conhece, que você vai usar para obter vantagem. É mais ou menos como um hack. São hacks. É isso que é o ocultismo. Uma coleção de hacks que permite você usar os outros, tomar vantagem sobre os outros, entendeu? Se beneficiar, geralmente em detrimento das outras pessoas. Isso é ocultismo. E, claro, isso tem que ser mantido em segredo. Não pode ficar evidente que você está usando um hack para alguma coisa, sendo que os outros não estão usando. Entendeu? Então, de acordo com o Random House Dictionary, um dicionário universitário de psicologia, o ocultismo, entre aspas, é a prática de supostas ciências que reivindicam conhecimento de agências sobrenaturais que estão além do alcance do conhecimento comum. Mais uma vez, é um lembrete de que conhecimento secreto é igual a poder. Por isso que o poder essas pessoas têm é derivado do ocultismo. É derivado de coisas hacks que você não conhece, mas eles conhecem. E utilizam para se manter no comando, se manter no controle. Então, sim, essa definição de ocultismo, interessante. Só que aqui ele diz que olha que interessante essa definição. É a prática de supostas ciências que reivindicam conhecimento de agências sobrenaturais. Eu também acredito nisso. Entendeu? Eu não acho que esses hacks, como por exemplo essas técnicas de manipulação comportamental, eu não acho que, pelo menos a concepção delas venha da cabeça de seres humanos. Mas é a opinião minha. Eu acho que é alguma coisa a mais. Eu acho que esses conhecimentos ocultos que dão poder, que dão vantagem para algumas pessoas sobre as outras, esses conhecimentos eles não são exatamente obtidos simplesmente da mente humana normal. Alguém precisa contar, vender esses conhecimentos. Esses hacks não são obtidos gratuitamente. Mas isso é a minha opinião. E com base no que você tem essa opinião? Com base no livro de Enoch. No início do livro de Enoch diz claramente quem é que traz esses conhecimentos, esses hacks, que vão permitir que alguns tenham poder em cima de outros. Mas aí é outra conversa. Em 71, o New York Times relatou uma história sobre a Agência Central de Inteligência, CIA, e a pesquisa oculta. A oculta, não se esqueça, é que a gente tá com. Essa palavra tá viciada na nossa cabeça. Quando a gente fala de ocultismo, a gente imagina capas pretas, sacrifício. Pode até ser que tem isso, mas não é disso que está sendo falado aqui. Oculta quer dizer que detém conhecimentos ocultos, hacks, tecnologias que só eles têm, ninguém mais tem, e eles podem usar isso a favor deles sem ninguém saber que está sendo usado. Para exercer poder, para projetar poder e para conseguir mais poder. Cuja base foi obtida por meio de uma coleção de documentos divulgados pelo US Government Printing Office sobre o Freedom of Information Act, ou seja, um escritório de impressões do governo, por meio da Lei de Acesso à Informação, exibiu uma série de documentos que tratavam dessas tecnologias ocultas que a CIA detinha. Este foi um relatório ao Congresso e série de documentos, foi um relatório ao Congresso e mostrou claramente que a CIA estava interessada nas descobertas clínicas de causa e efeito que as práticas religiosas ocultas têm na mente do praticante da Black Arts ou do observador. De particular interesse para a CIA eram os níveis elevados de sugestionabilidade que certos rituais ocultos produziam nas mentes dos praticantes. Canibalismo e rituais de sangue foram classificados como os mais importantes na ordem de importância para suas pesquisas, ou seja, o MKUltra tirou aquelas práticas de algum lugar. A CIA, ela observou seitas, religiões antigas e suas práticas para perceber
qual é a... Ou seja, gente, essas religiões que envolvem sangue, sacrifício, morte, isso, aquilo, isso não é à toa. Isso são rituais que sempre existiram e que sempre induziram sugestionabilidade e controle sobre os participantes da seita. E a CIA estava interessada nisso. Ou seja, o MKUltra, ele surgiu de religiões antigas. Ele surgiu das práticas religiosas de religiões luciferianas. Religiões que utilizam trauma em seus rituais para gerar controle, para gerar obediência. A CIA saiu disso. Esses trabalhos saíram disso. A psicologia comportamental nos ensina que o controle da sugestionabilidade humana é reconhecido como bloco de construção fundamental para o controle externo da mente. Ou seja, é necessário que a mente esteja sugestionável. Ela aceite o que seja dito para ela, sem questionar. Este fator de sugestionabilidade sozinho potencialmente cria uma questão legal de direitos humanos, quando consideramos a construção de leis para proteger as pessoas de práticas de controle mental abertas ou encobertas. A consideração do fator de sugestionabilidade humana pode resultar em todas as formas de publicidade de serviços e ou produtos orientados ao consumidor se tornando ilegais. Ou seja, se uma série de leis fossem feitas contemplando esse assunto, talvez a maioria das propagandas que temos na televisão seriam consideradas ilegais, porque utilizam toda essa sugestibilidade para convencer as pessoas a comprar, vender, etc. A publicidade e o marketing de serviços e ou produtos por meio da comunicação podem ser justificadamente definidos como um tipo de manipulação psicológica. Abre parênteses. Nada de reforma ou manipulação mental que resulte em uma forma de modificação do comportamento. Um amigo patriota, Steven Jacobson, publicou seu livro intitulado Mind Control in America 2, em 85, expondo eloquentemente a ciência da manipulação mental por meio da publicidade. Tem tanto livro para ler, mano, que não dá nem tempo. Dá até preguiça. Ou seja, como que a publicidade manipula a mente. Por sinal, isso aí é uma coisa que realmente você deve aprender no curso de marketing, né? No curso de marketing você aprende o quê? Você aprende a mentir para as pessoas e a manipulá-las. Não é outra coisa que não isso. A base para modificar com sucesso o comportamento humano requer técnicas de manipulação mental que, quando aplicadas com perícia por meio da mídia publicitária, tornam-se uma forma de controle mental, entre aspas, suave. A controvérsia sobre o que é e o que não é controle mental continua entre acadêmicos nas escolas de direitos humanos e saúde mental. Enquanto isso, a confusão de questões fornece uma forma de proteção legal para praticantes de controle mental baseado em trauma. A única forma conhecida de controle humano remoto que é absoluta, ou seja, esse controle mental baseado em trauma controla as pessoas, não necessariamente quando ela está vendo ali propaganda ou não, controla sempre. Controla a pessoa mesmo que ela vá para outro país. Todas as outras formas de controle mental, incluindo manipulação química e eletrônica, são consideradas por especialistas em controle mental como temporárias. Ou seja, você utilizar químicos, ou você utilizar, sei lá, música para manipular alguém, isso manipula, é considerado só temporário. Existem leis que protegem os direitos dos cidadãos dos Estados Unidos de praticar suas crenças religiosas e liberdade de expressão. Não há leis que protejam especificamente líderes de cultos destrutivos ou praticantes de controle mental baseado em trauma. Ou seja, não há leis para a CIA, não há leis para essas agências. Essas agências fazem o que querem, como querem. Entretanto, devido ao uso de controle mental pelo governo americano e à ampla diversidade de opiniões jurídicas sobre os limites aceitos da liberdade de expressão e práticas religiosas, as brechas legais para criminosos que empregam técnicas de controle mental em seus, entre aspas, rebanhos, para ganho pessoal permanecem abertas. Ou seja, ninguém faz nada.
Para cada problema existe uma solução. A fórmula para resolução de problemas baseia-se firmemente na qualidade das informações de pesquisa de apoio relativas à natureza do problema. Nem eu entendi agora. A fórmula para a resolução de problemas baseia-se firmemente na qualidade das informações de pesquisa de apoio relativas à natureza do problema, ou seja, pesquisar e estudar o problema para depois aplicar uma solução. Legislar especificamente para proteger as pessoas de abusos de controle mental seria útil. Praticamente toda a sociedade civilizada existente tem alguma lei e ou grupo de leis que protegeriam as pessoas e puniriam os praticantes de controle mental. As leis são aplicadas de acordo com as interpretações dos legisladores da língua jurídica específica. A falta de aplicação das leis já existentes que poderiam nos proteger de abusos de controle mental decorre de interpretações legais aplicadas e encobrimentos de depoimentos de sobreviventes pela CIA e pela Agência de Segurança Nacional, NSA, por razões de segurança nacional. Ou seja, existe uma série de sobreviventes que vão até os políticos americanos, contam suas histórias e eles falam: silêncio, segurança nacional, não podemos falar desse assunto. É isso. Eles sobrevivem, vão até o governo, olha, estão fazendo isso, isso, aquilo, e o governo fala: não podemos falar desse assunto. É isso. Atrocidades de controle mental, se cometidas por qualquer um que possa estar ligado a projetos patrocinados pelo governo, são tipicamente ignoradas e encobertas. O acesso aos tribunais por esses sobreviventes infelizes é, portanto, bloqueado por supostos especialistas legais pagos pelo governo que recebem as suas ordens da Segurança Nacional, da Agência de Segurança Nacional. Ou seja, ir até o governo falar de alguma coisa que ele mesmo está fazendo com você não é a melhor opção. Definir o termo, entre aspas, controle mental é semelhante a definir os limites da Lei de 47, Lei de Segurança Nacional. A base para a solução da Lei de Segurança Nacional controvérsia é simples. É conhecida como verdade logicamente aplicada. É uma verdade óbvia que a Lei de Segurança Nacional foi interpretada não para proteger a integridade dos segredos militares, mas sim para proteger atividades criminosas da mais alta ordem. A revogação desta lei e sua substituição pelas regras estabelecidas da conduta militar relativas à segurança nacional, que não infringem os direitos constitucionais dos cidadãos americanos ou os direitos de seus aliados, resultariam no cumprimento da Constituição. A Constituição não significa nada, né? O que significa são as relações reais de poder entre as pessoas. Já deu 42 minutos de vídeo. Vou agora para o capítulo 2, no próximo vídeo.